Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Oh Deus, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos aqui, não por uma festa, mas pela festa das festas, que é cultuar o teu nome, adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso à tua palavra. Quantos povos não podem ouvir a tua palavra, são impedidos, perseguidos por isso, e nós temos liberdade para isso e damos muito pouco valor. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir o Senhor, essa voz penetre em nossa mente e nosso coração, transforme as nossas vidas, iluminando nossa mente, moldando as nossas vidas para que possamos, de fato, sairmos daqui hoje diferentes do modo com que entramos. Eu louvo e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É claro que quando a gente está fazendo aniversário, quando estamos celebrando uma data especial, sempre 3 coisas são importantes na vida, né? Sempre vem à nossa mente, né? O passado, o presente e o futuro. Né? A retrospectiva, a introspectiva e a perspectiva futura. Como nós fomos desde lá até aqui. Como eu vivi esses 22 anos, tudo que aconteceu, quantas pessoas passaram, quantas pessoas foram tocadas, quantas ministrações, quantos eventos, quantas situações, quantas circunstâncias. Que não é simples dizer em poucas palavras. São várias experiências, muitas delas, muitas vezes a gente nem traz ainda à memória. Quando olhamos para hoje, e esse é outro passo, o segundo passo, como estamos hoje, depois desses anos? Crescemos, melhoramos, mudamos. Eu sempre tenho falado nas minhas pregações aqui ou fora, que muitas vezes a gente se esquece de crescer, e o último ordenança do apóstolo Pedro, lá na sua última carta, 2 Pedro 3, versículo 18, diz o quê? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu sempre tenho perguntado, olha, se você vê um menino de 5 anos brincando como um menino de 5 anos, você acha tudo lindinho. Mas se você vê um menino de 5 anos fazendo, de 10 anos fazendo o que menino de 5 anos faz, você começa a ficar preocupado. E se ele tem 15 anos e faz o que menino de 5 anos faz, você logo vai procurar um médico. Você diz, tem algo errado. Esse menino está assim. Não pode. Ele não cresceu, ele não desenvolveu. Agora, e nós? Passamos anos e anos sem mudar, sem crescer, sem amadurecer e não nos preocupamos.
fazemos as mesmas coisas, falamos do mesmo jeito, escolhemos erradamente da mesma forma, temos os mesmos desejos, os mesmos anseios, e não percebemos o quanto não crescemos, o quanto não desenvolvemos. Olhando para a igreja, é muito perceptível o fato de que a grande maioria que são enchendo as igrejas continua no mesmo patamar. E aí a gente vai entender que adversário do amor não é ódio, é medo. E adversário da fé não é dúvida, é inércia. A incapacidade de progredir, de prosseguir, de caminhar na direção de um crescimento, de um aperfeiçoamento, pois Deus nos chama para sermos perfeitos como Deus é perfeito. Claro que perfeição, no sentido da tradução grega, pelo qual foi traduzido o Novo Testamento, não tem só o sentido de perfeccionismo, de não erro, mas o sentido de maturidade. E quanto nós estamos amadurecendo? A palavra de Deus diz, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até tornar-se dia perfeito. Perfeito. Ou seja, a questão não está no destino, está na jornada. Então nós fazemos uma introspectiva e vejamos em que grau eu estou hoje. Que nível eu tenho hoje de intimidade com Deus? Em que aspecto eu estou de amadurecimento pessoal, de capacidade de lidar com o contraditório sem se perder na contradição? E aí a gente olha para o futuro. Como é que eu quero estar ali na frente? Quais são os meus objetivos, as minhas metas pessoais, coletivas? Isso não é diferente para a igreja. E eu trouxe esse texto por quê? Porque às vezes a gente vai falar de aniversário, a gente vai relembrar fatos, isso, outro. Não. Nós precisamos olhar como está a igreja de maneira geral. Eu não posso me furtar dessa responsabilidade, porque o nosso maior problema não é como a sociedade se encontra, não é como o mundo se encontra, mas como a igreja se encontra. Porque, afinal de contas, a igreja é a noiva de Cristo. E quando Jesus voltar, ele não vem resgatar os convidados ou o mundo, ele vem resgatar a sua noiva. Então, ela é importante. Não se ilude de que Jesus vai voltar como as pessoas. O mundo está acabando. Olha, guerras. Olha esse mundo de coisas acontecendo na sociedade. Olha a depravação, depreciação de valores, de princípios. Nada disso é que vai trazer Jesus de volta. O que vai trazer Jesus de volta é quando a igreja começar a se preocupar mais com ela, mais com a sua vida pessoal, mais do mundo, do que com as promessas de Deus. Aí quando você olha, né, e eu tenho a grata alegria de olhar e perceber, né, eu olho para essa igreja e aos olhos, não só do mundo, mas aos olhos da maioria das igrejas, essa igreja não é um sucesso. 22 anos, se fosse para os moldes de hoje, nós deveríamos ter construído um baita de um prédio. Nós deveríamos ter milhares de pessoas. Nós deveríamos ter uma estrutura fantástica como essas big igrejas têm. Esse é o sucesso que o mundo vê. Esse é o sucesso que, infelizmente, a igreja está vendo. Reuniões, eventos, um atrás do outro. Muitas coisas. Hoje, a pessoa vai para a igreja, ela quer saber se tem um estacionamento bom para o carro dela, se tem um banco confortável, se tem salas separadas para cuidar das crianças delas, para ela ficar de boa, se tem um grande louvorzão para ela ficar ali, e se está apagado para ninguém ver a cara de ninguém. Trocaram dependência de Deus por estrutura e estratégia. E eu canso e não vou cansar de falar isso aqui. Então, mas, olhando para a palavra de Deus, você percebe que os grandes heróis da fé, os grandes homens de Deus, trocaram o sucesso do mundo pelo sucesso divino. Trocaram
A riqueza que o mundo dá pela riqueza celestial. A igreja não tem que ser aplaudida e fazer sucesso aos moldes do homem e do mundo, mas ela tem que ser sucesso aos moldes de Deus. E Deus se preocupa com muitas coisas, mas a principal é com as nossas almas. É isso que Deus se preocupa. Com a minha alma, com a sua alma, com o ser interior, com a transformação das nossas vidas. E quando a gente olha aqui esse texto, ele traduz muito o retrato de como a igreja realmente tem que ser. Porque veja que esse texto fala que o Espírito Santo levou Jesus a ser tentado. Não foi Jesus que apareceu e o diabo apareceu para tentar aleatoriamente, não. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, e ele, em uma voz do céu, o Espírito Santo desceu com a pomba, e uma voz do céu disse: este é o meu filho, quem eu tenho prazer. E agora esse filho é levado para ser tentado. Ele chega ali, fica 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, teve fome, aí o diabo vem na fraqueza e começa as tentações. E a primeira tentação que ele faz é para que ele supra a sua necessidade física. E é engraçado que o que nós estamos vendo nessas tentações, mais do que a tentativa de manipular, é de fazer com que Jesus perdesse a sua identidade. Porque a pergunta é única: se tu és filho, faça. Ele tinha acabado de ouvir que este é o meu filho. Eu pergunto a você, qual é a sua identidade? Quem é você? Você sabe? Se eu perguntasse a você quem é você, você diria o seu nome, sua função? Há muitas pessoas que trocam o sujeito pela função. Eu sou o doutor fulano, eu sou o pastor ciclano, eu sou a doutora não sei o quê, eu sou... Né? Mas qual a sua identidade, sabe? Que é melhor do que ser chamado de doutor, ser chamado de pastor, ser chamado de pai, ser chamado de esposo. De esposo, sabe qual que é melhor? Ser chamado de filho de Deus. Essa crise de identidade é a pior das crises. Não é a crise financeira, não é a crise circunstancial, não é a crise relacional, ainda que sejam ruins, mas é a crise de identidade. É quando você não sabe mais quem você é. É quando você se perde a ponto de não mais saber quem você é. E é isso que o diabo tentou. E é isso que ele tem tentado com a igreja. A igreja tem perdido a sua identidade. A igreja não sabe mais quem ela é. A igreja não sabe mais o objetivo dela. Isso, infelizmente, é uma tristeza e é um perigo. Olha a primeira coisa que o diabo tenta. Está com fome, né? Está morrendo de fome. Você tem poder, transforma as pedras em pães. E Jesus vem e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só onde ele vai. Ele vai nos impulsos físicos, nas necessidades físicas. Nas necessidades que incluem não só comer e beber, mas inclui tudo aquilo do qual nós entendemos ser mais necessário para a nossa felicidade. E ele diz: mais importante do que o suprimento das suas necessidades físicas é o alimento do seu espírito. É a palavra de Deus que jamais passará. Ela alimenta o teu espírito, a sua alma. Ela supre as suas necessidades interiores. Ela molda o seu caráter. Ela ilumina a sua mente. Ela alimenta a sua alma. E ela fortalece o seu ser. É o que ele está dizendo, são as promessas dele que são mais importantes para a igreja. Hoje, o que tem acontecido? A igreja
tem se pautado nas necessidades das pessoas. Vem porque Jesus vai solucionar o seu problema. Vem porque você vai ver como a sua vida vai melhorar. E isso enche a igreja. Eu vou te oferecer um pacote e para isso eu tenho que montar uma estrutura. E aí a gente vai deixando a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática. É por onde a fé vem, porque a fé não vem pelos testemunhos, a fé não vem pelos milagres. Se milagres fosse produzir conversão de fato, aquele povo que Jesus operou, tantos milagres se convertiam todos. O que produz fé e converte o coração é o ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deixando ela de lado, é claro que é necessário as coisas físicas, mas, se eu não me engano, a própria palavra diz, Jesus diz, lá no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? O comer, o beber, o vestir. Jesus está dizendo, olha os lírios do campo, nem Salomão vestiu como eles. Olha os pardais, nem trabalho nem fio, mas Deus os alimenta. Não será assim com vós? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas serão. Hoje a gente acrescenta a Deus à vida. Acrescenta a palavra de Deus à vida, porque o que tem ensinado para a igreja é busca as suas necessidades. Vamos olhar a necessidade de cada um. Não. Alimente-o. Alimente o espírito, alimente a alma. E certamente ele vai encontrar refúgio, abrigo, vai encontrar, de fato, aquilo que o Senhor dá ricamente. Amém? Tem uma segunda tentação que o diabo não para. Veja que Jesus diz, está escrito. Ele responde às tentações com a palavra, não com estrutura, não com estratégia, não com nada disso, mas com a palavra de Deus. E aí o diabo leva ele ao pináculo do templo, né? numa forma sobrenatural de levá-lo à imagem do templo no lugar mais alto do pináculo, onde a queda era enorme. E ele usa agora a palavra enganosamente. Ele diz, não está escrito, pula daqui, lança-te daqui, e os anjos do Senhor te recolherão, não deixarão que você caia. Ele usou o Salmo 91 distorcidamente, porque o Salmo 91 é um salmo de confiança em Deus, não de desafio. E é assim que ele faz, distorce a palavra para você buscar e fazer da palavra algo errado. Então, o que a igreja hoje estão fazendo? Estão desafiando. Vamos fazer coisas sobrenaturais. Vamos fazer isso, fazer aquilo, que isso é. Olha, a palavra de Deus diz, nós vamos fazer, tudo nós podemos fazer. E ele está dizendo, não deverás tentar o Senhor vosso Deus. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Ah, olha a multidão que está aqui. Como as pessoas gostam de multidão? Jesus não. Jesus sabia que a multidão é frágil, superficial e só está atrás de milagre. Quando, gente, quando o agir certo é uma estratégia para alcançar o que você quer, o que você pretende, o combustível é o orgulho, o foco é o ego. O que está ensinando aqui é que as igrejas estão tão cheias de orgulho. Ah, mas eu estou construindo um big templo. Orgulho, vaidade. Ah, mas eu estou trazendo multidão. Orgulho, vaidade. Você quer multidões te aplaudindo. Pessoas que amam mais a sua denominação do que Cristo Jesus. Quando nós começamos lá, há 22 anos atrás, numa sala de convenções de um hotel, uma semana antes eu não tinha o nome da igreja. Me perguntavam, qual o nome? Eu falei, eu não vou inventar um nome, eu quero uma direção de Deus. E foi até os últimos dias, quando Deus deu palavra e vida. Palavra, porque tem que ser o evangelho, e vida de acordo com ele. É isso que a gente tenta, com todos os erros e limitações. Com todos os erros e limitações.
Se você me perguntar, o que você quer? Você quer construir um templo? Quer um... Não. A minha preocupação são com as pessoas, são com as almas. Você não tem nome aqui de trás, mas também porque isso ou aquilo. Uma das razões é que nós não queremos que a pessoa se apaixone pela igreja. Quero que ela se apaixone por Cristo. Não quero que as pessoas falem, olha a minha igreja como é que ela é. Eu quero que elas digam assim, olha o meu Senhor como ele é. Olha como é o meu pastor. Não, olha como é Jesus. Então aqui o combustível é o orgulho, a vaidade. Eu quero fazer coisas grandes, grandiosas, sobrenatural, para todo mundo ver e aplaudir. Você já imaginou você pulando do pináculo e os anjos cantando Jesus? Olha, não, aí todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver Jesus e vai se converter, porque vai ver os anjos carregando Jesus. Aí você não precisa fazer nada mais de sacrifício, todo mundo vai ver a propaganda, o marketing que isso vai dar. Olha a sutileza da coisa. A motivação aqui, o combustível é o orgulho, e o foco é o ego. É isso que tem motivado as igrejas hoje. Saíram da riqueza da simplicidade para ir para a soberba das estruturas. E eu não vou cansar de falar isso. Olha, o terceiro, não cansou. Aí o que ele faz? Mostra todos os tesouros do mundo. Ele diz, vou te dar todos esses tesouros, vou te dar todas essas riquezas. Jesus sai, somente a Deus adorarás. Veja que essa teologia da prosperidade busca o quê? O tesouro do céu e da terra. Quantas igrejas estão seguindo essa onda? Quantos estão buscando riquezas materiais? Quantos estão buscando poder material? Quantos estão procurando ser rica do mundo e não rica em Deus? E essas igrejas não estão buscando a glória de Deus, mas a glória dos homens. Nós somos chamados para a glória de Deus. A igreja à noite, a igreja vive para a glória do Senhor, não para a glória de si mesmo. Quando você busca a sua própria glória, quando você acha que se eu tiver mais, a sutileza, se eu tiver mais, eu posso ajudar mais, mentira. Falácia. Quem tem, quanto mais tem, menos é. Quem faz, quanto mais faz, menos é. Agora, quem é, pode até ter e fazer. Possibilidade. Você não cresce para ter e fazer, você cresce para quando você é. Mas hoje nós vivemos uma igreja, uma sociedade, uma humanidade de pessoas infantis e juvenis em corpo adulto, porque só pensam em fazer e ter. Mas nunca vão conseguir ser. Aquela que é para Deus, é para a glória dele. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? A idolatria, né? O zelo de buscar nas riquezas, no poder, nas estruturas, na capacidade financeira, algo que Deus dá pela graça, de graça e para a glória dele. Então veja como está. Então a minha felicidade não é o número de pessoas que estão aqui. Vi ontem as irmãs fazendo aqui os enfeites simples e bonitos como estava, né? É manter essa simplicidade. É louvar a Deus por estarmos aqui hoje. Se não tivesse um lugar aqui, podia ser numa sala de uma casa, como eu fazia no alpendre, na garagem da minha casa há mais de 22 anos atrás. Não importa onde, importa é o alimento, não importa o que você está buscando, a glória de Deus, as almas, a transformação das vidas. Hoje eu me alegro, porque por tantos erros que eu cometo e tanta limitação que nós temos, nós estamos firmados na palavra de Deus, estamos firmados no Evangelho, não estamos empolgados com tantas coisas. Se há um sonho, o sonho é de fazer aquilo que Deus quer e não de construir grandes coisas. Não estamos procurando eventos, estamos procurando nos solidificar na palavra de Deus. E aqueles que aqui estão entendendo isso. É ver na terça-feira o estudo bíblico e ter uma grande
presença de pessoas que têm sido fiéis no estudar, que querem aprender o Evangelho, que querem comer a palavra de Deus como alimento sólido e querem ver suas vidas mudarem. Então, hoje eu digo para aqueles que estão aqui que eu estou muito feliz com esses 22 anos, por tudo que passou. Muito feliz porque mantivemos a serenidade, a simplicidade, o foco aonde tem que ser. Aí perguntar, mas por que não está cheio? Porque não me pergunte isso. Porque eu não faço essa pergunta. Porque eu sei que quem dá o crescimento é Deus. Quem faz é Deus. Que essa igreja é dele, não minha nem sua. E que nós somos dele para ele, para a glória dele. E aqui neste lugar você vai ter sempre uma palavra de verdade em amor para a sua vida. Não uma empolgação ou uma ilusão de que as coisas vão melhorar. Não. Você vai ter uma palavra para dizer, olha, mesmo que você atravesse o vale, mesmo que você atravesse as dificuldades, Deus vai te dar força e caráter através da fé para vencer e atravessar. E vocês que ainda não fazem parte da igreja, alguém aqui, né? Pense nisso. Antigamente, existiam os programas de televisão nos anos 80, 90. Né? Programas famosos que passavam, principalmente no domingo pela manhã. Esses programas eram programas evangelísticos. E esses programas sempre terminavam dizendo assim, peço a você que procure uma igreja mais perto da sua casa para adorar. Hoje eu não posso mais dizer isso. Hoje é um perigo dizer isso. Hoje eu diria, se eu fizesse esse programa, eu diria, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Não mais perto da sua casa. Mais perto da Bíblia. Porque desconstruir o erro dá um trabalho. Para que você não entre na ilusão, na falsa ilusão, no falso engano das tentações. Jesus foi tentado logo quando ele ouviu que ele era o Filho amado de Deus. A igreja é tentada quando ela perde também a sua identidade. Quem ela é? É aquela igreja que valoriza mais o alimento espiritual do que o físico. E o suprimento da alma é mais importante do que os instintos físicos. Que vestir-se da justiça de Cristo é mais importante do que comprar uma roupa nova na loja. Porque lá no céu só vão entrar aqueles que estão vestidos da justiça de Cristo, não aqueles que estão vestidos de marcas do homem. Uma igreja boa não é aquela que se desafia, faz desafio de fé e constrói, faz e muda isso, aquilo. Mas é uma igreja que jamais tenta a Deus. Que não é movida pelo orgulho e não tem como foco o seu próprio ego, mas é aquele que tem como objetivo a glória de Deus. É uma igreja que não vai buscar riquezas materiais que o mundo pode dar, mas é aquela que troca toda a riqueza do mundo pela riqueza dos céus. Pela riqueza de Deus. Isso é utopia? Hoje, o perigo é esse. Não é mais de falar e ser taxado como utópico para o mundo, mas é ser taxado como utópico para aqueles que estão frequentando a igreja. Essa é a dificuldade, essa é a tristeza, porque aqueles que estão na igreja estão começando a achar que viver a identidade verdadeira da igreja é utopia. Que hoje o mundo está diferente, que as coisas estão diferentes, que as pessoas estão diferentes. Não. O mundo é o mesmo, o homem é o mesmo. Sem Deus, filho da ira, escravo do pecado. E só Deus pode libertar. E que você não precisa fazer nada para Deus, porque Deus não precisa de nada que nós fazemos para Ele. Nós é que precisamos dele. De que estar cheio do Espírito Santo não quer dizer quanto do Espírito Santo você tem, mas quanto o Espírito Santo te tem.
E uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que pode dizer e fazer qualquer coisa, é aquela que é dominada pelo Espírito e faz o que ele quer. Amém? Então eu diria para aqueles que ainda não estão, essa questão dos desigrejados que não gostam de igreja, que acham que a igreja não é importante, é uma falácia também do inimigo. A igreja é importante para você ter comunhão, você ouvir a palavra. Porque ligado na terra, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. Então não adianta. Nós precisamos da igreja. A igreja é importante. A igreja é indestrutível. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, homens erram. Se você olhar para mim, você está lascado. Eu sou homem falível, pecador, imundo, miserável. Olha para Jesus. Ouça a palavra de Deus e não dos homens. Não busque a estratégia dos homens. Siga o que a palavra ordena. É isso que eu queria deixar. São 22 anos. O que nós queremos para o futuro? Eu lembro do ditado de Martin Luther King, do discurso dele que diz, né? Que disse, né, antes de morrer, nós não somos o que queríamos, nem somos o que queremos. Porém, já não somos mais como éramos. Então, nesses 22 anos, hoje, nós não somos mais como éramos, mas ainda não somos o que devemos e nem o que queremos. É isso que nós queremos olhar para o futuro. Qual que é o futuro dessa igreja? Um grande templo? Uma grande multidão? Não, não sei. Só Deus sabe. Mas o objetivo é grandes homens e mulheres de Deus que vivem para a glória dele. Uma noiva de fato de Cristo. Uma igreja que alimenta a alma das pessoas, que não faz promessas vãs, que não te leva a pensar como o mundo pensa, mas te leva a enxergar além das montanhas, onde os olhos não alcançam. Esse que é o nosso pedido, esse que é o nosso anseio e desejo. Louva a Deus por cada vida que passou por aqui, cada vida que permanece. E louva a Deus pelas muitas que hão de vir. Se vem uma, se vem 10, se vem 1000, não sei. Eu só sei que Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não é a quantidade que vai fazer a diferença. Né? É a verdade, é a legitimidade que é selada pelo Espírito, confirmada nos céus e declarada por Deus. Eu não quero que os homens aplaudam, mas eu quero sentir e ouvir lá no meu coração que o Senhor diz: essa igreja eu tenho prazer. Amém? Amém. Nós vamos passar para a ceia, mas antes vamos orar, né? Fique de pé, por favor. Faça vocês. Vamos orar.